Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nutrição e Endurance. Eu sou a Janaína Porto Alegre e hoje eu vou falar sobre vitamina D e performance. Sabemos que a vitamina D tem inúmeras funções metabólicas e ela pode ser considerada um micronutriente e também e principalmente um hormônio. E é exatamente das funções metabólicas que eu inicio falando. Na população geral, ela vai ter a função no sistema imune, na síntese de proteínas, função no músculo esquelético, função cardiovascular, resposta inflamatória, crescimento celular, equilíbrio ósseo. E no atleta também, além dessas, vai ter a função de resistência muscular e desempenho atlético. Isso é o que vários estudos têm nos mostrado e eu trouxe aqui para vocês também. Alguns fatores que interferem na absorção do cálcio: tipos de esporte, latitude onde está esse atleta, a etnia, período do ano, tempo de exposição solar e cor de pele. E a gente vai ver cada um deles detalhados mais para frente. Os fatores que alteram a síntese de vitamina D. Alguns fatores exógenos: pigmentação de pele. A gente sabe que os atletas de pele mais escura têm uma maior dificuldade de absorção de vitamina D. Agentes físicos que bloqueiam a radiação solar, então protetor solar, cortinas, pouca área de exposição solar por muitas roupas, muitas roupas de manga comprida. A geografia, então a gente está falando de latitude, estação do ano, poluição do ar, nuvens, altitude, algumas dietas muito restritivas, doença celíaca, fibrose císticas, doenças hepáticas. Alguns medicamentos podem causar uma interação medicamentosa e alguns fatores endógenos: excreção, absorção, deficiências enzimáticas, porque as enzimas que vão fazer a ativação da vitamina D, e alguns fatores genéticos também. Alguns polimorfismos genéticos podem alterar a função dessas enzimas e dificultar a ativação da vitamina D para a vitamina D ativa. Primeiro, vamos falar sobre a síntese e metabolismo da vitamina D. Bom, tem duas formas de obtermos a vitamina D. Primeiro, pela radiação solar, que em contato com a pele e a interação com a 7-desidrocolesterol é convertida em pré-vitamina D3. E na dieta, ela vai estar na forma de vitamina D2 e vitamina D3. Essas duas formas estão inativas e para isso a gente precisa torná-las ativas. A radiação UVA, ela está relacionada com a linha do Equador. Então, olha o que nos diz aqui nesse slide. Quanto mais uma localidade se afasta da linha do Equador, maior é a espessura da camada atmosférica que a luz solar deve atravessar, reduzindo as ondas da radiação UVB. Este ângulo de incidência da luz solar é modificado ao longo da estação do ano, sendo maior nos meses de inverno, quando a quantidade de raios UVB pode atingir a Terra é menor. Assim, a quantidade de raios UVB que atinge a pele é uma função inversa da latitude e é menor nos meses de inverno. Então eu quis trazer isso para que vocês possam considerar o local onde que está o atleta, a estação do ano que esse atleta está. Então talvez aí seja mais um parâmetro para a gente estar avaliando as respostas bioquímicas que o atleta vai apresentar e também está avaliando a necessidade da suplementação. Então vamos entrar na síntese e metabolismo também aqui da vitamina D. Bom, pela dieta ou pela radiação solar, pela pele, ela vai chegar em forma de vitamina D3, mas a gente precisa torná-la ativa. E tem duas formas. Primeiro vai acontecer no fígado, pela enzima CYP2R1, que ela vai ser convertida, essa vitamina D3, ela vai ser convertida em 25-hidróxido vitamina D3. Logo depois ela vai ser enviada para o rim ou para outros órgãos. Daí no rim, nesses outros órgãos, pela enzima CYP27B1, ela vai ser convertida em 1,25-hidróxido vitamina D3. E é aí que é a sua forma ativa. O metabólito ativo, essa vitamina D ativa, 1,25-hidróxido vitamina D, ela vai ser transportada pela corrente sanguínea até o seu receptor na célula, no órgão-alvo, pela proteína de ligação DBP.
E o seu receptor se chama VDR. Então, esse receptor ele vai estar presente em vários tecidos que vai fazer a sua função. E aqui é um pouco mais ilustrativo esse slide, onde ele nos mostra vários tecidos que tem esse receptor. Então, tem o intestino, ossos, o sistema imune, pâncreas. Então, todos esses e outros órgãos vai ter o receptor, vai ter esse receptor de vitamina D3. O intestino, através dos enterócitos, para que ele consiga absorver o cálcio principalmente, ele precisa que a forma ativa da vitamina D3 esteja presente na forma de 1,25-hidroxivitamina D3, aonde ele vai estar ligado no seu receptor VDR e também ligado ao receptor RXR, que é o receptor de vitamina D3, de vitamina A. Esses três juntos, eles vão produzir três proteínas. O TRPV6, que é o canal de cálcio, onde vai fazer a abertura desse canal de cálcio para o cálcio que está no intestino conseguir ser absorvido, e vai fazer isso através da calbidina, que é outra proteína transportadora. Então, a calbidina vai pegar lá no TRPV6, esse cálcio vai transportar, que é uma proteína, vai transportar até a cálcio-magnésio TPase, que é o transportador de cálcio para a circulação. Então, a gente precisa dessas três proteínas para estar fazendo com que esse cálcio que vai ser ingerido pela dieta saia do lúmen intestinal e vá para a circulação. A deficiência do cálcio, que ela vai acontecer pela insuficiência também da vitamina D3, ou pela insuficiência do cálcio na dieta, ou pela maior excreção, vai aumentar a liberação, a síntese e a produção do PTH. O PTH, quando ele chega lá no intestino, lá no rim, ele chega lá no rim, ele vai aumentar a expressão da enzima CYP27B1, que vai aumentar a síntese da vitamina D ativa. Então, quando a gente tem o PTH liberado e essa síntese aumentada da 1,25-hidroxivitamina D, a gente vai ter uma maior excreção desse cálcio, uma menor excreção desse cálcio e uma maior reabsorção. E aí a gente consegue manter a homeostase óssea. Tem um estudo que nos mostra que na população atlética, eles mostram que há associações inconsistentes entre a densidade mineral óssea e os níveis de vitamina D do atleta. Eles acreditam que o estímulo da carga a qual o sistema do músculo esquelético é submetido através dos esportes, principalmente os esportes de alto impacto, compense a deficiência dessa vitamina D. Porém, outros estudos nos mostram que a vitamina D não é um recurso ergogênico, mas o atleta precisa estar com esses níveis basais ideais, né? Que lá adiante eu também vou mostrar quais são esses níveis ideais de vitamina D para o atleta. Esse estudo aqui nos mostra a prevalência da inadequação da vitamina D no atleta. É uma revisão sistemática, uma meta-análise, onde que eles viram 23 estudos com 2.313 atletas. Então, aqui a gente tem um N grande de atletas bem significativo. Eles viram que 56% tinham inadequação da vitamina D, que variou com a localização geográfica. Então, olha o quanto é importante a gente estar observando aí aonde esse nosso atleta se encontra, né? Aonde que ele está passando grande parte pelo menos aquele período de treino, aquele período que você está acompanhando ele, para a gente estar vendo se a carência da vitamina D também não está sendo por causa dessa falta dessa exposição e dessa radiação solar que não está sendo o adequado. O risco aumentou significativamente para a temporada de inverno e primavera, então a gente vê aí mais uma vez a radiação solar, atividades esportivas indoor, e dentro do endurance a gente acontece muito dos atletas treinar indoor, ou em rolos de bike, ou em esteiras, e até mesmo em piscinas cobertas. Não necessariamente a gente fala em treino de endurance, a gente está falando de treino outdoor. E atividades esportivas mistas, então a gente fala de tanto de baixo impacto quanto de alto impacto. 7 estudos, desses 23 estudos, eles mostraram que 7 estudos com 359 atletas relataram lesões.
A prevalência de lesões em atletas foi de 43% relacionado ao tecido ósseo e 19% músculo e tecido mole. Então aqui a gente vê que a carência da vitamina D, ela pode causar sim uma maior lesão óssea, de tecido ósseo. E no tecido muscular? Bom, essa vitamina D que está lá no fígado, na forma de 25-hidróxido de vitamina D, ela precisa ser enviada lá para o tecido muscular e lá ele vai fazer a ativação, ele vai ser captado pelo AVDR e ele vai fazer a ativação de 1-hidróxido de vitamina D, 1-hidroxi-25 vitamina D. Ele tem duas formas, pela via genômica e pela via de sinalização. Essa via de sinalização não transcricional, que ele vai ativar a quitina e a miosina, aumentando a função da quitina e da miosina, levando assim a maior força de contração muscular. E pela via genômica, aumento da proliferação e diferenciação das células musculares. E esse estudo aqui nos mostra exatamente isso. A suplementação de vitamina D na recuperação e força isométrica. Então, eles mostram o grupo placebo, 13 homens de 31 anos, com MC de 26,9, com uma dosagem de soro de 25 de vitamina D de 31 nanogramas por ml. No grupo suplementado, foram 15 homens, utilizando 400 UI por dia, por 28 dias. Esses homens tinham em torno de 30 anos, IMC em torno de 27,6 e um soro de 30,5 nanogramas por ml. As concentrações séricas de 25-hidróxido de vitamina D associadas ao déficit na força muscular após lesão ou dano muscular. Os suplementos foram tomados diariamente por 35 dias. Após 25 dias de suplementação, foi realizado um protocolo de exercícios, onde 10 séries de 10 saltos excêntricos e concêntricos para induzir o dano muscular. Então, eles queriam causar um dano muscular e ver o quanto a vitamina D era responsável pela recuperação. E aqui os resultados nos mostram que melhorou a força isométrica após o exercício aproximadamente 8% em 24 horas. Isso vocês conseguem ver ali no primeiro gráfico, que foi bem significante com a vitamina D. E no segundo gráfico nos mostra que a suplementação atenuou o aumento imediato e tardio, 48 horas, 72 e 168 horas, nos biomarcadores de dano muscular. No caso aqui eu estou mostrando o AST, mas eles dosaram também o ALT. Então a gente viu que a vitamina D melhorou aí os marcadores de dano muscular. Isso quer nos dizer que teve uma melhor recuperação também. Em atletas lesionados, a deficiência de vitamina D parece atrasar a reabilitação e a recuperação após cirurgia ortopédica. Então, mais uma vez, a vitamina D se mostra importante para a reabilitação e recuperação de cirurgias ortopédicas. 93% dos pacientes que apresentavam sintomas clínicos comuns de dor muscular inespecífica apresentavam deficiência de vitamina D. Isso foi um estudo agora de 2018. E sugeriram também que a vitamina D pode melhorar a massa e a força muscular e poderia acelerar a recuperação muscular do estresse de exercício intenso. Então, olha que interessante aqui a vitamina D se mostrando importante na recuperação tanto de lesão quanto de exercícios intensos. E no sistema imune, o que a vitamina D nos apresenta? Bom, novamente voltamos lá para o fígado na forma de 25-hidróxido de vitamina D, que vai ser enviado lá para o sistema imune, né, pelos receptores de Tau-like receptor 2. O Tau-like receptor 2 vai utilizar essa vitamina D, vai absorver essa vitamina D pelo seu receptor, vai entrar pelo receptor também de VDR e RXR e vai fazer essa conversão. Essa conversão para 1,25 vitamina D, que vai ser a sua forma ativa, vai aumentar a catelicidina e as beta-defensivas, que são peptídeos antimicrobianos, melhorando aí toda essa imunidade inata. Ela está responsável pela imunidade inata.
Então ela vai melhorar vai fazer toda a imunomodulação, melhorando o sistema imune através do Toll-like receptor 2. E daí a gente vai ver aqui na inflamação. A vitamina D ela é extremamente importante na inflamação porque ela inibe a interleucina 6. A interleucina 6 ela vai converter os monócitos em macrófagos e que eles vão produzir as citocinas inflamatórias. A gente sabe que nos exercícios, principalmente os exercícios intensos, a inflamação, o processo inflamatório ele está aumentado. Então, quando tem esse processo aumentado, a interleucina 6 ela vai acabar convertendo e a vitamina D vai acabar inibindo essa conversão, né? Então diminuindo assim a resposta inflamatória desse exercício. A vitamina D também vai ser responsável por diminuir interferon, interleucina 2 e TNF-alfa. Então assim ela acaba melhorando toda a resposta inflamatória gerada pelo exercício físico. A vitamina D em atletas, ela mostra maior incidência, ainda relacionada com o sistema imune, ele mostra maior incidência das doenças respiratórias, resfriados comuns e gripes, e também gastroenterites. A gente vê bem que é bem comum isso em atletas, principalmente em início de ciclos, ou aquele atleta que não está muito bem adaptado ainda àquele tipo de treinamento, ou aquele volume, ou aquela intensidade. Aquele atleta que está começando no endurance, que vai transcorrer aí pelo ciclo de treinamento pela primeira vez, naquele grau de exigência física. Então, normalmente, ele se mostra aí com essa imunidade um pouco mais baixa. E aí é onde a gente precisa, nós como profissionais, precisamos estar atentos a isso e corrigir esse sistema imune, tentar fortalecer esse sistema imune, e a vitamina D pode ser um grande auxílio para isso, né? Aqui ele fala um pouquinho da pigmentação de pele, que pena que o quadro ficou escuro ali, porque a gente tinha outras informações. Então aqui eles falam sobre a pigmentação de pele relacionada com o Equador. Então, mais uma vez, é só para a gente ver aqui que é importante a gente saber aonde que esse nosso atleta está, qual a localização, qual é a etnia, cor de pele. E esse estudo aqui mostra exatamente isso, que homens negros e hispânicos têm maior risco de sofrer alterações secundárias devido à deficiência da vitamina D. Eles necessitam de exposição 10 vezes maior à radiação ultravioleta para gerar a mesma reserva de vitamina D que os homens de pele clara. Risco elevado de deficiência de vitamina D em avaliação plasmática, mas com menor risco de osteoporose, rápida perda óssea e fraturas associadas. Então, o que eles viram? Que embora esses atletas tenham uma maior dificuldade na absorção da vitamina D e maiores níveis plasmáticos de vitamina D, eles mostram menos fratura por estresse, menos recorrências dessa baixa da vitamina D. Então, isso é algo bem interessante. Então, por isso que é sempre importante também estar avaliando os sinais clínicos, né? As diferenças raciais nas manifestações de deficiência de vitamina D podem estar relacionadas à variação genética dessa proteína transportadora. Isso também, esse estudo também nos mostra. A vitamina D ela tem uma ação também sobre o tônus GABAérgico, serotonina e dopamina, que são extremamente importantes para a coordenação muscular, evitando a fadiga central. Porém, uma alta proporção de serotonina e dopamina afeta o desempenho dos exercícios devido ao seu efeito na sensação geral do cansaço e na percepção de esforço. Isso é que nos mostra este artigo aqui de 2020, que foi uma revisão sistemática. Na deficiência de magnésio, então a gente está vendo, eu estou mostrando para vocês aqui que a vitamina D, ela tem uma resposta em várias outras, ela trabalha em conjunto com várias outras vitaminas, né? Muitas delas são aqui cofatores. Então, é extremamente importante a vitamina D também relacionada a esses outros minerais também. Na deficiência de magnésio, a vitamina D inativa, ela é dependente para se ligar à proteína DPP,
ela é dependente de magnésio. O magnésio, ele vai ser responsável pela formação da enzima CYP2R1, a enzima que está lá no fígado. Então, se a gente tem uma deficiência de magnésio, a gente vai ter tanto uma deficiência nessa proteína de ligação, nessa proteína transportadora, quanto na conversão enzimática, tanto uma deficiência dessa enzima também, que vai converter na primeira ativação da vitamina D3, que vem lá da alimentação ou da radiação solar. Então, ela vai ter essa dificuldade em transformar na 25-hidroxivitamina D. E também, quando ela chega no rim, ela também é responsável pela ativação dessa enzima no rim, pela CYP27B1, para converter a 25-hidroxivitamina D3 em 1,25-hidroxivitamina D3. Então, aí vocês veem como é importante o magnésio estar trabalhando junto com a vitamina D3. Baixa de magnésio tem uma baixa da liberação do PTH, que vai ter uma baixa também ativação da 1,25-hidroxivitamina D3. Na deficiência de ferro, a vitamina D inativa vai se ligar à proteína de ligação, só que quando ela chegar lá no fígado, ela também vai precisar, para fazer essa conversão enzimática, vai precisar do ferro. Então, essa enzima precisa do ferro para fazer a conversão da 25 para 25-hidroxivitamina D3. E o ferro, ele vai ter uma função depois em vários órgãos, também assim como a 25-hidroxivitamina D vai converter em 1-hidroxivitamina D3, ele precisa também dessa enzima em vários outros órgãos e tecidos. Então, o ferro vai depender, as enzimas tanto no fígado quanto em outros órgãos vão ser dependentes do ferro. E aqui tem esse estudo que nos mostra a deficiência um estudo que nos mostra de 219 atletas do sexo feminino, o status, a associação do ferro com a vitamina D em atletas do sexo feminino. A deficiência de ferro foi classificada como com base na ferritina, que no receptor da transferrina, a capacidade de ligação do ferro e índice de morfologia do sangue. A deficiência de ferro foi maior em 32% no grupo de deficiência de vitamina D versus o grupo 25-hidroxivitamina D, que se mostrou 11% só deficiente. A deficiência de vitamina D foi maior, 75% no grupo deficiência de ferro, versus o grupo ferro normal, 48%. E o grupo teve concentração inferior de 1-hidroxivitamina D3 e o grupo VDD apresentou menor concentração de ferritina e ferro e maiores valores da TIBC. Bom, aqui vai nos mostrar, deixa eu ver aqui, peraí. E esse estudo e aqui vai estar o gráfico que nos mostra melhor isso. Então, aqui, o percentual de ferro, o percentual de atletas, desculpa, que tinha os valores normais de ferro e os valores deficientes de ferro em relação à suficiência ou insuficiência de vitamina D. E nos gráfico 2, os números de suficiente de vitamina D e insuficiente de vitamina D em relação ao normal ou deficiente de ferro. Então, olhem só como a gente teve bastante diferença bem significativa. Esse outro estudo aqui, ele fala da epsidina. A epsidina, eu acho que o ferro todo o sistema, o metabolismo de ferro no atleta, tanto no atleta feminino quanto no atleta masculino, é algo que a gente pode fazer uma aula específica sobre isso, que dá pra gente aprofundar bastante, tem bastante coisa para se falar. Mas um dos fatores aqui, um dos hormônios que a gente também sempre tem que considerar é a epsidina. Então, eles nos mostram aqui o ferro, né, em relação no pós-treino, em resposta ao atleta. Então, o que eles mostraram, o que a gente sabe? Que a vitamina D, quando ela está em baixa, ela vai diminuir as concentrações de ferro. A atividade física, ela aumenta as citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas levam ao aumento da epsidina. A epsidina leva à diminuição na absorção do ferro. Então, esse estudo nos mostra exatamente isso.
Ali a gente tem um gráfico que mostra a epsidina, os valores da epsidina, daí aqui a epsidina no pré-treino e no pós-treino. E eles estão relacionando aqui com a quantidade de ferritina que esse atleta tinha no plasma. Então essa ferritina variou de 30, depois eles vão para uma faixa de 30 a 50, de 50 a 100 e acima de 100. Então o que eles viram ali? Que no 3 horas após treino, com a ferritina acima de 100, a epsidina se mostra maior também. Então aqui a gente consegue ver a dificuldade de absorção desse ferro e o aumento de citocinas inflamatórias desse atleta. Então é algo que a gente tem que estar avaliando bastante quando a gente pega um exame e vê uma carência de ferro nesse exame e ver se talvez a gente tratar toda a questão inflamatória, a gente não vai conseguir aumentar o ferro tratando toda essa questão inflamatória desse atleta, né? Que é algo comum no atleta, a gente busca gerar um processo inflamatório aí também, mas a gente tem que também buscar ajustar a parte anti-inflamatória de tudo isso para que a gente consiga aumentar essa absorção do ferro aí no intestino. E também manter a integridade dessa mucosa intestinal toda, que é algo que a gente vai ver também em outra aula. Bom, os consensos atuais estabelecidos pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, eles nos mostram que tem uma toxicidade sim pela alta ingestão de vitamina D, e hoje isso é muito preocupante porque a gente vê altas doses sendo ingeridas pelos atletas para prevenir lesão, mas a gente sabe que prevenir lesão ou prevenir uma baixa na imunidade, mas a gente sabe que não é um recurso ergogênico. Isso os estudos já nos mostram, né? Então essa toxicidade é sim preocupante. Então o que esse consenso nos mostra? Que acima de 60 nanogramas por ml já é inadequado ou tóxico. O ideal seria ficar entre 30 e 50, né? E o que esse estudo também nos mostrou, esse consenso também nos mostrou que o atleta não tem tanta diferenciação assim do indivíduo normal, que eles podem se manter com os mesmos valores basais, porém ambos têm que estar dentro dos valores adequados, né? Que a gente considera aí aproximadamente 30 nanogramas por ml. Então isso seria o interessante e evitando assim tanto carência quanto uma toxicidade. Eu quis trazer aqui para vocês alguns alimentos que são alimentos mais da nossa rotina com maior níveis aí de vitamina D. Então, olha, o óleo de fígado de bacalhau, 10 gramas, de 400 a 1000 UI por dose. O salmão selvagem cru, 100 gramas, de 600 a 1000. Tem um outro estudo que nos mostra que o salmão de cativeiro vem para 230 UI por 100 gramas. A sardinha em lata, 300 UI. A lata de atum, 230 UI. Cogumelos shiitake 100 UI. Cogumelos shiitake seco ao sol, olha só que legal esse dado. 100 gramas, 1600 UI. E uma unidade de ovo, 20 UI. E aqui essa tabela nos mostra outros alimentos, falam também bastante dos alimentos fortificados, só que acabam sendo os alimentos mais industrializados, e outros alimentos que não fazem parte da nossa rotina, enfim, o que traz os alimentos mais que a gente acaba utilizando mais. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês sobre a vitamina D. A vitamina D é bem complexa, tem bastante as funções metabólicas, então é importante a gente estar sempre avaliando a vitamina D no atleta, como avaliando cálcio, avaliando o PTH, então tem vários outros parâmetros que a gente tem que avaliar. O ferro, ferritina, transferrina, tudo isso está muito relacionado também com a questão inflamatória, que é importante, e aí entra a vitamina D ajudando nesse processo todo. Então a vitamina D a gente sabe que ela é importantíssima, fundamental para manter a integridade aí do sistema todo desse nosso atleta. Então é isso, muito obrigada, até a nossa próxima aula.